Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Vamos agora a uma aula sobre fatoração. Primeiro eu vou explicar o significado de fatoração. Fatoração significa colocar algo em fator comum, que é o mesmo raciocínio que eu tinha quando estava desenvolvendo um produto, só que agora eu quero fazer a operação inversa. No produto, eu pego dois valores e multiplico. Na fatoração, eu estou querendo fazer o produto inverso, eu estou querendo fazer a operação inversa. Eu quero pegar, mostrar quem são os dois valores que me deram aquela multiplicação, né? Só que isso envolvendo expressões algébricas, tá? Então, o exemplo que nós vamos ter aqui é esse, ó. O primeiro caso, né? O primeiro caso de fatoração é chamado de fatoração do tipo comum. Ela é chamada de fatoração do tipo comum porque basta eu identificar quem é esse fator que permite eu executar essa fatoração, que eu permita mostrar quem são os fatores que deram origem a esse produto. Então aqui, 8x mais 10y é uma expressão algébrica que é resultado de um produto, de uma multiplicação. Como é que eu faço a fatoração? Eu preciso identificar, nesses dois termos aqui, tanto no 8x quanto no 10y, quem é o valor que permite dividir ambos, fazer uma divisão comum aí. Então eu vi que o 8 e o 10 são números pares. Se são números pares, eles podem ser divididos por 2. Então quer dizer que o 2 vai ser o meu fator comum. É o elemento que eu consigo colocar em evidência. Vocês muitas vezes escutam o professor falando, coloca o valor em evidência. Ele está fazendo uma fatoração, tá? Nesse caso aqui, o número 2 é um número que pode dividir tanto o 8 quanto o 10. Se eu dividir o 8x por 2, o resultado vai ficar 4x. Conservo a operação que eu tenho ali, no caso adição, né, mais, e 10y dividido por 2 vai ficar 5y. Pronto, eu terminei de fazer a fatoração comum aqui, ó. Eu acabei de mostrar quem são os termos que deram origem àquele produto. Então, o primeiro termo é o termo 2, o segundo termo é o 4x mais 5y, né? A gente costuma também chamá-los de fator, né? Quem são os fatores que nós utilizamos ali? Vamos ver mais um exemplo. Aqui eu tenho 6x ao cubo e tenho 14x ao quadrado. Primeiro vamos observar a parte numérica. O 6 e o 14 são números pares. Eu sei que eles podem ser divididos por 2. Ótimo, então já vou colocar o 2 em evidência, como fator comum. Na parte literal, agora aparece o x, só que aqui é x elevado ao cubo e no outro é x elevado ao quadrado. Quem é o fator comum? O fator comum é sempre a parte literal de menor expoente. No caso aqui, x elevado ao quadrado. Então, eu vou colocar o x ao quadrado em evidência. E vou fazer a divisão. Ó. Então, 6 dividido por 2 vai ficar 3. E vou dividir x ao cubo por x ao quadrado. X ao cubo dividido por x ao quadrado vai me dar x, né? Mais, conserva a operação matemática, então adição. 14 dividido por 2 vai ficar 7. E x ao quadrado dividido por x ao quadrado me dá 1, ou seja, não precisa escrever esse 1 aqui, né? Porque no produto, qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, a fatoração comum aqui ficou 2x ao quadrado mais 3x mais 7. 2x ao quadrado que multiplica 3x mais 7, que é o nosso fator comum. Então, esse daqui é o primeiro tipo de fatoração, que é chamada de fatoração do tipo comum. Eu tenho uma segunda, que é chamada de fatoração por agrupamento. Normalmente, ela envolve 4 termos, tá? Eu falo normalmente porque pode acontecer que a regra mude. Eu preciso observar quem são os termos que permitem eu executar essa fatoração. Eu vou observar a fatoração do primeiro com o segundo e depois vou observar a fatoração do terceiro com o quarto. Ver se isso é possível.
né? Que fatoração que eu vou utilizar aqui? A fatoração comum, tá? Então, eu vou ver aqui, por exemplo, no primeiro com o segundo. O termo que eu posso colocar em evidência aqui é o termo B, ó. Então, se eu, AB, né, mais 3B, eu posso colocar o termo B em evidência. AB dividido por B vai ficar A. Conserva a operação, que é adição. 3B dividido por B vai ficar 3. Beleza? Acabei de fazer uma fatoração do tipo comum. E vou fazer a mesma coisa agora na parte final, no terceiro e no quarto. Ó. Então, adição aqui, né? A operação matemática que eu tenho. E eu vejo 7A mais 21. Opa, 7 e 21 são múltiplos de 7. Então, eu posso colocar o 7 em evidência. Tá? 7A dividido por 7 vai ficar A. E 21 dividido por 7 vai ficar 3. Olha só o que foi que aconteceu. Quando você fez isso, né, você acabou de executar uma segunda fatoração comum, e esse fator aqui e esse fator aqui são os mesmos. Isso acontece na fatoração comum. Se eles são os mesmos, eu coloco esse fator A mais 3 em evidência e vou executar a fatoração novamente. Então, se eu olhar aqui a primeira parte, que é B que multiplica A mais 3, se eu dividir por A mais 3, vai ficar o valor B. Na segunda aqui era 7 que multiplica A mais 3. Se eu dividir por A mais 3, vai ficar 7. Pronto. E eu acabei de executar a fatoração por agrupamento, tá? Se eu voltar a multiplicar, eu tenho aquela expressão original lá em cima novamente, tá? Então, não é necessário fazer isso de jeito nenhum, que o objetivo, na verdade, é colocar em forma de produto. Fatoração significa colocar em forma de produto. Vamos lá, executar mais um exemplo. Olha aqui. Eu tenho 4x ao quadrado mais 8x mais 6xy mais 12y. Eu vou fazer a fatoração, primeiro tentando aqui com o primeiro e com o segundo, depois eu vou tentar com o terceiro e com o quarto, tá? Então, no primeiro e no segundo aqui, eu vejo que 4 e 8 podem ser divididos por 4, x ao quadrado e x, eu coloco a parte literal de menor expoente, então x. Então, vai ficar aqui 4x em evidência. Aí você vai fazer a divisão. 4x ao quadrado dividido por 4x, né? 4 por 4 vai me dar 1. X ao quadrado dividido por x vai ficar x. Mais 8 dividido por 4 vai ficar 2. X dividido por x vai ficar 1. Pronto, então acabei de fazer a fatoração comum aqui com o primeiro e com o segundo termo. Vamos fazer com o terceiro e com o quarto lá. Ó. Mais 6 e 12, eu posso colocar o 6 em evidência, né? E aqui a parte literal xy com y, eu coloco o y em evidência, a parte comum, né? Então ficaria 6y em evidência. Vamos fazer a divisão. 6 dividido por 6 vai me dar 1. Xy dividido por y vai ficar x. Mais 12 dividido por 6 vai ficar 2. Y dividido por y vai ficar 1. Olha lá, identificamos que temos novamente a mesma parte literal ali em comum. Ó. X mais 2 aparece na primeira fatoração. X mais 2 aparece na segunda fatoração. Então, eu vou colocar o x mais 2 em evidência. Colocando x mais 2 em evidência, vamos fazer essa divisão. 4x, que multiplica x mais 2, dividido por x mais 2, vai ficar 4x. Mais 6y, que multiplica x mais 2, dividido por x mais 2, vai ficar 6y. Pronto, e nós terminamos mais um caso aqui de fatoração por agrupamento, tá? Mais um exemplo. Então, agora eu tenho x ao quadrado menos 10x mais xy menos 10y. Vamos executar novamente aqui. Ó. No primeiro caso aqui, eu consigo colocar o x em evidência. Né? X ao quadrado dividido por x vai ficar x menos 10x dividido por x fica 10. Mais, vamos fazer a fatoração agora lá do segundo termo. Então, xy menos 10y
eu consigo colocar o y em evidência. Então, se eu colocar aqui o y em evidência, vai ficar xy dividido por y, fica x, menos 10y dividido por y fica 10. E aí você identifica que o termo x menos 10 é comum entre os dois. Então, basta colocar o termo x menos 10 em evidência, né? Para que eu consiga executar isso. Então, se eu colocar aqui, ó, x que multiplica x menos 10, dividido por x menos 10, vai ficar x. E y que multiplica x menos 10, dividido por x menos 10, vai ficar y. Pronto. E aqui eu tenho o resultado da fatoração por agrupamento, que é o nosso segundo caso de fatoração. Vamos avançar um pouquinho, vamos para o terceiro caso. Esse terceiro caso é chamado fatoração do quadrado perfeito, do trinômio quadrado perfeito. Quando é que ela acontece? Ela acontece quando você consegue observar que existe aquela regrinha do trinômio quadrado perfeito. Vamos colocar a regrinha aqui novamente, ó. Quando eu tinha dois valores somados, elevados ao quadrado, o produto notável era quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se a operação lá fosse uma subtração, eu mudava o sinal aqui para subtração. Então eu preciso ver o seguinte: o que eu quero agora é sair desse tipo de expressão e voltar a ter ali dois números somados elevados ao quadrado ou dois números subtraídos elevados ao quadrado. Você tem que tentar o seguinte: é possível extrair a raiz quadrada do primeiro e extrair a raiz quadrada do último? Vamos tentar. Raiz quadrada de x ao quadrado me dá x. Raiz quadrada de y ao quadrado me dá y. Tá, então esse daqui seria o meu primeiro e esse daqui seria o meu último. O que é que eu vou testar agora? Se o termo central representa o produto deles, desses resultados que eu encontrei, né, do primeiro com o segundo, vezes 2. Então, se eu multiplicar x vezes 2 vezes y, vai me dar 2x. Ótimo. Então é possível. Se isso acontece, basta você escrever assim, ó: o primeiro mais o segundo elevado ao quadrado. Então, repetindo, extrai a raiz quadrada do primeiro, extrai a raiz quadrada do último. Se o produto dos resultados vezes 2 for o termo central, você pode fazer a fatoração. Vamos ver mais um caso, mais um exemplo para vocês entenderem isso. Ó. Raiz quadrada aqui desse primeiro vai ficar 3a. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de a ao quadrado é a. Raiz quadrada aqui desse último, que é 4b ao quadrado, raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de b ao quadrado é b. Se eu multiplicar esses valores aqui por 2, ficaria 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12. AB. Olha aqui o termo central aqui, 12AB. Então, quer dizer que o resultado nada mais é que 3A menos 2B elevado ao quadrado. Eu sempre tenho que conservar a operação matemática que está aqui na frente. Ok? Então é bem prática, bem tranquila também de ser feito esse tipo de fatoração. Serve tanto para adição quanto para subtração, tá bom? Vamos ver mais um caso. O nosso quarto caso também envolve expressão do segundo grau, né? Só que agora eu tenho que observar o seguinte: será que eu consigo ver a regra nesse formato aqui, ó? X ao quadrado menos S. Quem que é esse S aqui? Uma soma de valores mais P. Quem que é esse P aqui? É um produto de valores. Então eu vou tentar o seguinte: quando eu vejo aqui x ao quadrado menos 5x mais 6, eu quero pensar em dois números que o produto me dá 6, e a soma me dá 5, né? Vixe, então quando é que dois números multiplicados me dão 6? Ó, 1 vezes 6 me dá 6, né? O que mais? 2 vezes 3 também me dá 6. Quem mais?
Ah, poderia ser negativo, né? Menos 2 vezes menos 3 também vai me dar 6. Ou menos 1 vezes menos 6 também vai me dar 6. Então, tem 4 opções de produtos me dando 6. Dessas opções, quais delas que a soma me dá 5 positivo? Que o menos aqui é da fórmula, tá? Então, a soma aqui nesse primeiro caso, 1 mais 6 me dá 7, não serve. A soma aqui no segundo caso é 2 mais 3. 2 mais 3 me dá 5. Opa, olha lá. Ó. A soma aqui nesse terceiro caso é menos 2 com menos 3. Aí me daria menos 5. E a soma nesse último caso seria menos 1 com menos 6, que daria menos 7. Quem me deu a soma correta? A soma correta deu aqui, ó. Então, os valores corretos são 2 e 3. Então, basta você escrever assim, ó. X menos o primeiro resultado vezes x menos o segundo resultado. Então, a fatoração vai ficar x menos 2 vezes x menos 3, tá? Esse é o formato. Então, repetindo, eu tenho que ver no centro sempre a soma negativa, então eu tenho que trocar o sinal, né, da soma, e a parte de trás sempre tem que ser o produto. Vamos ver mais uma situação. Olha aqui, ó. Então, agora aqui, eu quero dois números que multiplicados me dão menos 12. Vixe, então quando é que dá menos 12? 1 vezes menos 12 vai me dar menos 12, né? Aqui eu encontraria menos 12. Ou pode ser 2 vezes menos 6, que também vai me dar menos 12. Pode ser também 3 vezes menos 4. 3 vezes menos 4 também vai me dar menos 12. Pode ser 4 vezes menos 3, que também vai me dar menos 12. Pode ser também 6 vezes menos 2, que também vai me dar menos 12. Pode ser também 12 vezes menos 1, que também vai me dar menos 12. Beleza? Mas eu estou procurando quais dessas alternativas aí? Eu estou buscando uma que me dê soma menos 4. Por que menos 4? Porque a fórmula lá é menos S, né? E aí, ali, o que eu teria seria menos 4, que me daria o mais 4. Então, eu quero saber quando é que a soma aqui me dá menos 4. Ó, a soma nesse primeiro caso aqui vai me dar 1 somado com menos 12, que dá menos 11. No segundo caso, vai ser 2 somado com menos 6, que vai me dar menos 4. A soma aqui vai ser 3 somado com menos 4, que dá menos 1. A soma aqui vai ser 4 somado com menos 3, que me dá 1. A soma aqui me dá 6 somado com menos 2, que me dá 4. E a soma aqui vai ser 12 somado com menos 1, que vai me dar 11. Quem dá menos 4 é aquela segunda opção lá, ó. Então, eu sei que o que eu quero são os valores 2 e menos 6. Então, o resultado vai ser x menos o primeiro resultado, que é 2, vezes x menos o segundo resultado, que é menos 6. Só que aqui você vai ter que fazer o jogo de sinal, né? Ó, menos com menos vai ficar mais. Então, o resultado final é x menos 2, que multiplica x mais 6, tá? E aqui nós teríamos terminado o quarto tipo de fatoração, a fatoração que envolve soma e produto. Eu tenho ainda um quinto e último caso, que é chamado de diferença de dois quadrados. Ela é bem fácil, mas muito fácil mesmo. Você vai tentar extrair a raiz quadrada do primeiro valor, por exemplo, a raiz quadrada de y quadrado é y. E a raiz quadrada do último valor, raiz quadrada de 16 é 4. E aqui a operação sempre tem que ser uma operação de menos, uma diferença. Se você conseguiu identificar os dois valores, basta você escrever assim, ó, y menos 4 vezes y mais 4. Pronto. Facinho, 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 tá? Extrair a raiz quadrada do primeiro, extrair a raiz quadrada do segundo. E aí vai ser o primeiro menos o segundo vezes o primeiro mais o segundo. Olha que mais um caso. Raiz quadrada
de 4x ao quadrado vai ficar 2x. Raiz quadrada de b ao quadrado vai ficar b. Então, o resultado é 2x menos b, 2x menos b, que multiplica 2x mais b. Olha lá, terminou. E aqui, mais um caso, ó. Raiz quadrada de 9x ao quadrado me dá 3x. Raiz quadrada de 81 me dá 9. Então, você vai ter aqui 3x menos 9, que multiplica 3x mais 9. Pronto. Então, esses são os casos de fatoração, né? Exige que vocês façam a lista, treinem, né? Para fixar esse conteúdo. Bons estudos para vocês e até a próxima!